Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, que é Jorge Campos. Jesus Cristo, durante a celebração da Páscoa, que ele celebrou antes de morrer, disse, quando tomou o cálice, disse: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Uma frase muito importante, de grande significado, pois representa o sinal desta nova aliança. O que é a nova aliança? Para entendermos bem a nova aliança, é necessário entendermos a antiga aliança. E, ao fim de contas, é necessário entendermos como Deus trabalha conosco, através de alianças. E por isso hoje queremos ver os ensinamentos que Deus nos dá através das alianças. Princípios. Um princípio importante acerca das alianças de Deus. Há várias alianças que Deus fez à humanidade, mas, de uma maneira geral, há 10 alianças que Deus fez que são relacionadas à salvação. E por isso hoje vamos ver 8 dessas 10 alianças, deixando 2 para a segunda parte deste sermão. E isto é com a intenção para entendermos melhor o plano de salvação e, sim, para entendermos melhor a profecia. Porque as alianças são promessas que Deus faz através de alianças conosco. E essas promessas são partes da profecia. As alianças são mais do que simplesmente, digamos assim, um documento legal. Porque as alianças de Deus governam o relacionamento dos individuais dessa aliança com Deus. E a aliança tem um sinal. Por exemplo, quando você faz um contrato para comprar uma casa ou para comprar um carro, é um contrato que é firme legalmente. E quando é quebrado, há certas penas, há certas penalidades que são aplicadas. Mas uma aliança de Deus para com o homem, qualquer aliança de Deus para com o homem, é sempre um ato de graça, da graça de Deus. É sempre instituída por Deus e as estipulações, os detalhes, a letra pequenina dos detalhes desse contrato, digamos assim, são sempre feitos por Deus. Não há negociação entre o homem e Deus a dizer: não, tira isto do contrato ou põe isto no contrato. Não há negociação com o homem. São estipuladas por Deus e são instituídas por Deus. E, de uma maneira geral, há um certo ritual que, na maioria, envolve sangue. Por isso é que Jesus Cristo disse: este é o sangue da minha aliança. É o ritual, digamos assim, de formar essa aliança. Ou, digamos, de cortar essa aliança. Porque a maneira de partir ou cortar uma aliança é muitas vezes vista
nas alianças que Deus faz. Quando é como cortar um bolo ou cortar um animal, um sacrifício, há um certo corte que é feito na aliança, como vamos ver. Não em todas, mas na maioria delas. Vamos ver, começar então pela primeira aliança que foi feita, foi a aliança edênica, a aliança no Éden. E para isso vamos ver em Gênesis capítulo 2, que foi uma aliança com Adão e a Eva, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, que disse assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A responsabilidade do homem, uma das responsabilidades neste acordo, neste convênio, nesta aliança que Deus fez, é que o homem tinha uma responsabilidade de cuidar o jardim. Há mais nesta aliança do que simplesmente isto, vamos ver daqui a pouco. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há certas penas, há certas penalidades se quebrares a aliança. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idónea. E então deu o Adão a Eva. E então disse Deus ao Adão, em versículo 23, cortou a costela, e então o homem finalmente disse, em versículo 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, portanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Parte desta aliança edênica é de tomar conta do jardim e parte desta aliança é de que os dois fossem uma carne para ter mais filhos, para ter uma prosperidade no jardim do Éden. Por isso vê-se aqui esta primeira aliança que, de uma maneira, ainda está em voga hoje em dia. Porque nós temos que tomar conta do planeta, do ambiente. Temos que tomar conta do nosso ambiente. Temos que deixar as coisas limpas. Não é tirar coisas pela rua, deixar porcaria pela rua toda. Não, devemos de tomar conta, cultivar e guardar o planeta. Tomar conta das coisas do nosso médio ambiente. E também parte dessa aliança foi a instituição do casamento, da aliança do casamento. E aqui vê-se que o casamento, a aliança do casamento, que foi instituída como parte desta aliança edênica, foi algo que foi feito entre o homem e a mulher perante o Criador. Foi instituído à criação, e por isso esse argumento acerca do casamento é simplesmente aceitar Deus como Criador e aquele que instituiu o casamento entre o homem e a mulher, e não entre dois homens ou entre duas mulheres. Acreditar no que Deus fez, que pôs o homem, a mulher, e os dois juntos tornam-se um. Neste momento ainda não se vê nenhum sacrifício com sangue, porque não há pecado. Mas é assim que a família funciona. A família foi iniciada nesta aliança edênica, neste convênio edênico, e assim vê-se, parte desse é o casamento, parte desse é tomar conta
do planeta, parte desse é ter filhos, é ter uma vida feliz e limpa no planeta. Depois vê-se que houve a rebelião. Os filhos foram rebeldes. Adão e Eva pecaram. E então vê-se o resultado de quebrarem essa primeira aliança edênica. O resultado é visto em Gênesis capítulo 3. Vê-se aí então a tentação de Satanás, que tentou o homem, o pecado do homem, e depois vê-se um novo contrato, que, digamos assim, é a aliança adâmica, a aliança com Adão depois do pecado. Vê-se aí em Gênesis capítulo 3, versículo 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Vê-se aqui que está a explicar este novo aliança e certas consequências. Porque depois diz das consequências, e as consequências que a mulher, é que para a mulher agora vai sofrer. E inicialmente a mulher não foi, digamos assim, desenhada, planejada para ter grande dificuldade no nascimento. E como vemos hoje em dia, muitas mulheres têm falecido durante o parto. E muitas crianças, muitos bebés, têm morrido durante a gravidez ou o parto. E também com as consequências de quebrarem a primeira aliança do Éden, as consequências é que o homem, vê-se aqui o Adão, versículo 17, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e fatigas, obterás dentro dela o sustento durante os dias de toda a vida. O homem agora vai ter que trabalhar com muita força, com dificuldade, a terra vai ser dura. Porquê? Por causa do pecado do Adão, porque quebrou a primeira aliança. Não foi da maneira que Deus planejou inicialmente, intencionou para o homem ter que trabalhar assim tão duro, mas é o fruto. A ver se ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste chamado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vê-se aqui este contrato novo que tem certas consequências. Mas há um ponto importante aqui, nesta segunda aliança aqui descrita, a aliança de Adão. Há uma certa mensagem de boa nova. A primeira boa nova está indicada nesta aliança com Adão. E essa boa nova está indicada no versículo 15, que diz assim: e porém inimizade entre ti, isto é Satanás, e a mulher, que é a igreja, e entre a tua semente, isto é de Satanás, e a sua semente, que é Jesus Cristo. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás. A implicação aí, aqui, é a primeira indicação de boa nova. Mas esta é
uma promessa essencial que vai ser, digamos assim, revelada ou desenrolada através de promessas que seguirão. É, digamos assim, como as pessoas chamam o proto-evangelho. Isto é, o primeiro evangelho. As primeiras boas novas. Perdão. Que, como disse, serão cumpridas em alianças futuras, ou através de alianças futuras. Posto de outra maneira, diz o seguinte: vocês, seres humanos, podem falhar, mas eu, Deus, vos salvarei. Posto de outra maneira, é o que diz. Vocês, humanos, podem falhar, mas eu vos salvarei. Porque é que diz? Este, que é Jesus Cristo, que é Deus, que virá à terra, ferirá a cabeça de Satanás, que causou estes problemas, e vai sarar esta falha. A falha que os humanos têm falhado. Nós, seres humanos, temos falhado. Desde Adão, e todos nós falhamos. Você falha, eu falho. Eu tenho dificuldades na minha vida. Você tem dificuldades na sua vida. Todos nós temos dificuldades nas nossas vidas. Porquê? Porque somos seres humanos e falhamos. E por isso é que disse aqui: eu te tiro do jardim do Éden, como se lê um bocadinho mais adiante, que foi tirado, o homem foi tirado do jardim do Éden. Te tirei para fora do jardim. Mas esta proto-evangelium, esta primeira boa nova, é que eu te estou a tirar para fora, mas eu te trarei de volta. Eu te salvarei. É a primeira indicação ou inclinação, a indicação desta promessa de Deus. E todas as outras alianças que se desenvolvem são para cumprir esta primeira boa nova, de que Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás. Ou, noutras palavras, que nós vamos ter de novo um relacionamento correto com Deus para podermos estar de volta com a árvore da vida e no jardim do Éden eterno. Por isso vemos, queridos irmãos, que esta aliança, a aliança com Adão, é, digamos assim, o fundamento, a base para todas as outras alianças que se seguem. Porque todas elas têm, digamos assim, uma ligação entre uma à outra. E por isso, esta aliança adâmica é central, é o âmago de todas as outras alianças e de toda a profecia. E de toda a profecia. Porque é parte do plano de Deus de salvação para trazer o homem de volta num relacionamento correto com Deus. Depois, vê-se que daí os filhos de Adão e Eva tornam-se piores, piores e piores. E chega-se a um ponto que então vemos a primeira aliança com Noé, isto é, a terceira aliança que estou a mencionar hoje, mas que é a primeira aliança feita com Noé, que é, digamos assim, a aliança de Noé pré-dilúvio.
antes do dilúvio, que é descrita em Gênesis capítulo 6. E em Gênesis capítulo 6 diz nesta aliança que Deus fez com Noé: olha, o que tu tens que fazer um barco grande. E eu salvarei os animais e a tua família nesse barco, através do grande dilúvio. E ele seguiu, ele obedeceu a este contrato, digamos assim, a esta aliança que Deus fez com Noé. Ele obedeceu, ele acreditou nisso e por isso construiu este grande barco. Porque vemos uma vez mais que necessitou acreditar. E porque acreditou, fez de acordo com a crença dele. Queridos irmãos, acreditar necessita obediência. E por isso, Deus viu que chegou a um ponto para ele cumprir esta promessa que tinha feito a Adão. Só podia trabalhar com uma família, porque todos os outros estavam corruptos. E teve que destruir os outros e trabalhar com uma família, a família de Noé. E isto tinha um propósito central, único, ou principal, de trazer a semente da mulher. A semente da mulher, como lemos em Gênesis 3:15. A sua semente, Jesus Cristo, esta te ferirá a cabeça. Trazer a semente da mulher, que seria Jesus Cristo, para salvar a humanidade. E a semente da mulher viria através da família de Noé. Depois do dilúvio, há uma outra aliança que Deus fez. E esta aliança diz assim: para completar o trabalho da promessa que fiz com Adão, agora vou trabalhar com a tua família de Noé. E então, Deus dá a Adão poderes, digamos assim, judiciais sobre o povo, sobre as pessoas, poderes de castigo da própria da vida, castigo mortal, pena da morte. Vem por isso em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 5. Diz assim: abençoou Deus a Noé, aos seus filhos, e depois disse que podem comer vários alimentos, como vos dei a erva, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. E depois no versículo 5 diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei. Como também na mão do homem, sim, da mão do próximo, cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E deu autoridade à humanidade, aos governos humanos, de executarem o castigo da pena da morte. Castigo final nesta vida física. E hoje em dia, queridos irmãos, ainda vivemos debaixo desta aliança. Ainda vivemos debaixo de governos humanos, com as suas fraquezas, com as suas incompetências. Mas foi Deus que permitiu que isso acontecesse, como vemos aqui nesta convênio, nesta aliança de Noé, depois do dilúvio. E então, continuando no versículo a seguem-se, ele então fez um sinal, deu um sinal desta aliança. Vê-se no versículo 13.
Diz assim: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Fez esta aliança com a humanidade, com todos os filhos de Noé, dos quais nós somos. Esta aliança ainda existe, e esta aliança diz que o mundo nunca virá a ser destruído completamente através de um dilúvio de novo. Não haverá um segundo dilúvio mundial para destruir a humanidade inteira. É o que diz isso. E por isso essa aliança, esse sinal, está ainda existente, e essa aliança ainda está em existência através de governos humanos que têm certas autoridades sobre os homens. Depois disso, Deus viu que ainda havia aquela promessa a Adão, de Gênesis 3, versículo 15. Aquela primeira promessa da Boa Nova, a proto-evangelho, de que disse que desta semente, que é Jesus Cristo, ferirá a cabeça de Satanás. Ou, noutras palavras, como disse, que te tirarei para fora, mas que voltarás um dia. E por isso, a promessa ainda existia, que haveria uma salvação futura. E essa salvação futura, então, tem que ser cumprida. E então, Deus escolheu Abraão. E vemos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está a dizer aqui, de ti, de Abraão, vou fazer uma grande nação, que será muito abençoada, e que será uma benção para outras nações. E aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Por isso, é uma promessa física para a nação física de Abraão. Mas depois diz também uma promessa espiritual, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as outras nações serão abençoadas através de ti. Aqui está uma promessa espiritual do Messias. E por isso vê-se, através de Abraão, no Gênesis 12, foi feita uma aliança com, digamos assim, duas promessas importantes. Uma física e a outra espiritual. Uma de seus descendentes físicos e outra do Messias, para abençoar todas as famílias da terra. Um bocadinho mais adiante, no capítulo 15, Deus reconfirma esta aliança. Vejam, por exemplo, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. O teu galardão será sobremodo grande. A tua recompensa, a tua benção que receberás, será extremamente grande, que tu nem compreendes. Isto foi bem antes de ele ter algum filho, como vimos a promessa a Abraão, em Gênesis 12, no versículo 4, que não li, mas vocês podem ler, Gênesis 12, versículo 4, foi quando Abraão tinha 75 anos. Agora são cerca de 10 anos depois, e agora ele já tinha, digamos assim, 85 anos e não tinha filho. Não tinha filhos nenhuns. E então diz assim a Abraão, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno
Eliezer. Isto é, o mordomo, o criado que trabalha para ele, é esta pessoa, é através dele que as bênçãos seguirão. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto Deus respondeu, dizendo: não será esse o teu herdeiro. O teu criado na tua casa, o teu criado, o teu servo, os filhos deles não vão ser os teu herdeiro. Mas aquele que será gerado por ti será o teu herdeiro. Tu vais ter filhos teus próprios. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. À noite foi numa visão, disse: olha para as estrelas. Se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Vais ter assim tantos filhos. Descendentes, digamos assim. E ele creu no Senhor. Ele acreditou. E isso lhe foi imputado por justiça. Acreditou. Acreditou nisso. Queridos irmãos, depois ele disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. E então Abraão perguntou: Senhor Deus, como vou saber que isto é certo? Qual é o sinal desta aliança? Qual é o sinal da aliança? Qual é o sinal deste contrato? Dê-me um sinal. Vê-se quando Deus faz alianças, dá um sinal. Como deu a Noé, depois do dilúvio, deu o sinal do arco-íris. Agora pergunta, o Abraão, dá-me um sinal. Então, vê-se aqui no versículo 9, toma um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada um de qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio. Vê-se aqui este partir, cortar, partir. É como se faz uma aliança, estou a explicar aqui que parte, corta, partiu-os pelo meio, cortou esta aliança. E lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina, então desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxutava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o cometeram, e então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será, ao fim disso tudo, será também afligida. Por isso será peregrina em terra alheia por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que têm de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumejante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Vê-se estes pedaços, que era uma novilha, uma cabra e um cordeiro, que foram cortados ao meio. E então veio uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Quem carregou a tocha de fogo? Foi Deus. Através do meio, onde foi cortado, desde o rio Egito até o grande Eufrates. Dou-te esta terra, à tua descendência dá esta terra, desde o rio Egito até o... Vê-se aqui que está aqui um sinal feito com o cortar destes animais. E vê-se então uma fogueira, um fumegante, uma fogueira fumegante, fumo, e uma tocha de fogo. E este foi um sinal
inicial, vê-se aqui o sacrifício cortado, cortou esta aliança e tornou-se o sinal neste momento. Vê-se aqui que a aliança foi selada por Deus. E foi selada através de cortar estes animais, partir estes animais, digamos assim, um sacrifício, e então trouxe aí um fumo e uma tocha de fogo, e então a aliança foi cortada. Um bocadinho mais adiante, em Gênesis capítulo 17, Deus vai cortar a aliança de outra maneira diferente. Vê-se aqui então no versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pais de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus está a cortar a aliança a fazer aqui, e diz assim no versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. E disse mais, Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E esta é a aliança que fareis. Todo macho entre vós será circuncidado. Vê-se aqui, então, cortou agora a aliança de outra maneira, através da circuncisão. Ele cortou esta aliança, ele partiu, como vê-se, previamente partiu os animais, agora cortou, fez a aliança. Cortou a aliança através da circuncisão. E aqui vê-se a importância desta aliança da circuncisão para eles, porque era o sinal. Era o sinal, quando ele agora cortou a aliança de uma maneira diferente, fez a circuncisão o sinal desta aliança. E os israelitas, os judeus hoje, morrem por essa aliança. Estão dispostos a morrer, a dar a vida por essa aliança que fizeram com Deus. Esta aliança é tão importante para os israelitas. A circuncisão é só importante. Vejam aqui no versículo 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo que quebrou a minha aliança. E, por isso, vê-se que eles eram e são um povo de Deus e fizeram uma aliança. Deus fez uma aliança com esse povo, com esse grupo de pessoas, para abençoar as outras nações através deles. Para Deus trabalhar com eles primeiro, e fez essa aliança com eles. Mas lembrem-se que a Abraão foram feitas duas promessas. Uma para os seus descendentes. E aqui a parte da promessa com os descendentes é firmada com o sinal da circuncisão. Mas também fez uma promessa de Messias. E vê-se que Abraão e os israelitas tinham leis. Vocês seguirem um bocadinho mais à frente. Em Gênesis 26, versículo 5, diz assim: Abraão obedeceu à minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E por isso disse no versículo 4: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque ele obedeceu a Deus. Obedeceu às leis de Deus. Através da sua descendência, que seria da sua semente, que é esta promessa espiritual do Messias. Todas as nações seriam abençoadas através da semente que veio de Abraão, do seu
descendente, da sua semente. Depois vê-se que os israelitas foram para o Egito, depois foram libertados, como ele disse, descreveu nessa promessa, e vê-se o período em que de Moisés foi escolhido. Depois, em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, vocês veem que os filhos de Moisés não tinham sido circuncisos. E vê-se aí que Deus disse a Moisés basicamente o seguinte: Moisés, através de ti, vou continuar esta aliança, e vou dar uma maior revelação do meu plano de salvação para salvar a humanidade. Essa promessa que fez em Gênesis 3:15 a Adão, através da semente da mulher, que feriria a cabeça de Satanás. Ele ia trazer a humanidade de volta a um Éden, isto é, a uma vida eterna em paz. E para fazer isso precisava de desenrolar, digamos assim, mais promessas que seriam feitas através da obra que Deus faria através de Moisés. Mas Moisés estava a desobedecer à aliança que tinha sido feita a Abraão, pois os filhos de Moisés não estavam circuncisos. E por isso Deus disse: se é assim, não te posso usar, vou ter que matar. Então Moisés disse: então os meus filhos vão ter que ser circuncisos. Mas aparentemente a mulher dele não queria e estava muito aborrecida com isso, mas finalmente os filhos foram circuncisos, de acordo com a lei. Vê-se aqui que a circuncisão é muito importante para os israelitas. E até se vê um bocadinho mais adiante, em Êxodo 16, que Deus também estava descontente com os israelitas acerca do sábado, porque não estavam a observar o sábado corretamente. E vê-se aí que já tinham essas leis antes do que nós chamamos hoje a Antiga Aliança. Porque a Antiga Aliança foi feita, isto é, a aliança do Sinai, foi feita a partir do Êxodo 19. Vejam comigo, se faz favor, Êxodo 19, capítulo 19. Em Êxodo 19, vê-se aqui o início da Antiga Aliança, ou da Aliança de Sinai. Lembrem-se que o propósito das alianças é para trazer a semente da mulher à humanidade, para salvar a humanidade. Isso foi a promessa de Gênesis 3:15. E por isso, Deus agora vai dar o que nós chamamos a Antiga Aliança a Moisés e aos israelitas, a partir de Êxodo 19 até Êxodo 24. Vamos ver esta aliança e vemos que o propósito destas alianças, que vocês precisam manter em mente, é sempre para Deus trazer a salvação à humanidade através de Jesus Cristo. E por isso é que Satanás quer sempre destruir os israelitas ou as alianças de Deus ou qualquer coisa. Porquê? Porque a semente da salvação vem pelos israelitas, vem pelos judeus, mais especificamente, e se Satanás conseguisse que Deus quebrasse uma dessas alianças,
uma dessas promessas, então Satanás provaria que Deus mentiu. E Deus não mente. E por isso as alianças de Deus são firmes, porque Deus não mente. São firmes. E por isso aqui, no Êxodo 19, agora está a fazer a aliança com esta nação. Vê-se que a promessa de Deus para trazer um Salvador tem, digamos assim, várias etapas. E uma sequência de várias promessas, uma após outra, que estão, digamos assim, ligadas uma à outra, estão interligadas, estão interconectadas, mas com o intuito de uma promessa final, de que disse, eu tirei vocês do Éden, mas vos trarei de volta através da semente da mulher, que vai ferir Satanás e por isso vai dar-nos a salvação. E então aqui em Êxodo 19, versículo 7 a 10, ele vê-se aqui o começo, ele diz assim, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, de tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Deus, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, porque vou fazer esta aliança. E a parte inicial dessa aliança foi de declarar os 10 mandamentos a todos eles, como podem ver no Êxodo capítulo 20, e todos ouviram. E todos ouviram. E depois no versículo 19 diz assim, disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, versículo 20, não temeis, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Vê-se aqui o começo desta aliança. E vê-se então, por exemplo, aqui no versículo 24, em que eles vão ter que sacrificar e fazer um certo holocausto para cortar esta aliança. E mais detalhes dessa aliança são feitos, estes julgamentos, estas leis adicionais, são descritas aqui no capítulo 21, 22, 23 e 24. E porque no capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-os levantado pela manhã da madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Cortar, através de sacrifício, selar esta aliança. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade aspergiu o sangue sobre o altar, e tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedecemos. Fizeram este contrato e disseram, sim, vamos obedecer. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu o sangue sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança. Lembram-se as palavras de Jesus Cristo durante a Páscoa? Disse, eis aqui o sangue da nova aliança, o meu sangue, o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Queridos irmãos, esta aliança de Sinai, esta aliança que se veio a ser chamada a antiga aliança, que foi feita aqui, que é esta, que digamos assim, é a sexta
aliança que estou a descrever a vocês hoje, esta aliança foi feita aqui e depois foi expandida, porque mais e mais foi adicionada a esta aliança, até que Moisés finalmente adicionou à aliança a Torá completa. Isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Éxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Foram parte desta antiga aliança. Inicialmente foi só o Êxodos 20 a 24, digamos assim, o livro da aliança, mas depois foi expandido da antiga aliança. Queridos irmãos, certos elementos dessa aliança continuam. Certos elementos dessa aliança não continuam porque têm a ver com assuntos levíticos, sacrificiais. No entanto, os sacrifícios agora são diferentes. Veremos mais isso na segunda parte deste sermão. Depois, um bocadinho mais adiante, houve outra aliança que foi feita, que está descrita em Êxodos capítulo 31, versículo 12 a 17. Este, digamos assim, que é uma aliança dentro de uma aliança, que é a aliança do sábado. E depois diz assim: este é o meu sábado, que sabeis, Êxodos 31, e diz assim no versículo 16: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Uma aliança dentro de uma aliança. E depois, ao fim do período de Moisés, vê-se em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, que digamos assim, Deuteronômio é a repetição de todos os mandamentos e de todo o contrato que foi feito, mas em Deuteronômio 27 a 30 vê-se aí, digamos assim, uma oitava aliança, que é uma reconfirmação da aliança com a geração seguinte. Porque a aliança foi inicialmente feita com uma geração que morreu no deserto. Agora tem uma geração nova e Moisés reconfirma essa aliança com esta nova geração. E isso está descrito em Deuteronômio 27 a 30, que é este que descreve aí as benções e as maldições. Deuteronômio 27 e 28, e depois isso é continuado através do capítulo 30 de Deuteronômio. Mas aqui no capítulo 30 de Deuteronômio está um ponto muito importante que quero sublinhar. Vejam aqui, começar a ler do versículo 1. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a benção e a maldição que pus diante de ti. Lembrem-se, os israelitas estão a vésperas de entrarem na terra prometida. Porque Josué, que é o livro seguinte, os vai levar agora para a terra prometida. Mas Moisés está a dizer a eles, está a dar agora uma profecia, digamos assim, uma profecia. Vejam bem, é uma profecia. A dizer, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a benção e a maldição. Porquê? Porque vão receber as benções da terra prometida. Depois vão desobedecer e vão receber a maldição. As maldições vão ser tantas até que vão ser dispersos por entre as nações. Diz assim, a benção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar, isto é, depois de seres disperso, depois de seres enviado na dispersão, de castigo para as outras nações, se te recordares delas,
entre todas as nações que para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor, isto é, te arrependeres, e voltares a obedecer a Deus. Vê-se que é necessário arrependimento, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, isto é, completamente te arrependeres, completamente, e voltares, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Se obedeceres a Deus, deres ouvido ao que Deus diz, isto é, de facto acreditas, e acreditas de maneira que obedeces. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te juntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Vos trará de volta. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Ainda que tenham enviado pessoas num satélite, e que as pessoas foram para o ar e que morreram a caminho, digamos assim, de outros planetas. Mandam, por exemplo, num foguete ou coisa assim, imagine-se mesmo que isso acontecesse. Desde aí te juntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. Vejam aqui agora esta profecia. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra dos teus pais que possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicarás mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus, não vejam esta profecia aqui em versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Entendem o que está a dizer? O Senhor teu Deus vai fazer uma nova aliança convosco, que será a nova aliança, que é a circuncisão do coração e da mente. O coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Não, queridos irmãos, estão a entender o que eu estou a dizer aqui? O que Deus está a dizer aqui é que na antiga aliança já está a semente da nova aliança. Já está a promessa da nova aliança. Por isso, se deitas fora a antiga aliança, deitas fora a promessa da nova aliança. É interessante. É interessante. Noutras palavras, se a antiga aliança é deitada de fora, a nova aliança também é deitada de fora. Porque a nova aliança é parte da antiga aliança. A antiga aliança é parte da aliança com Abraão. E a aliança com Abraão é parte da aliança que foi feita a Adão. E a Noé e a Adão. Vê-se como estão ligadas uma à outra? Porque a aliança a Adão, inicialmente, foi dizer: da semente da mulher virá um Salvador que destruirá Satanás e vos salvará. Ou, noutras palavras, embora eu vos tire do jardim do Éden, vou trazer a vocês de volta ao Éden verdadeiro e eterno. Entendem? Como nesta antiga aliança, ao fim da antiga aliança, quando a aliança é reconfirmada à segunda geração, aí está a promessa da nova aliança, da circuncisão do coração. Queridos irmãos, há elementos da antiga aliança que não são aplicáveis hoje em dia. Principalmente os elementos que são relacionados com os sacrifícios de sacerdotes e levíticos. Porque não há templo, não há o local para fazer isso e não podem continuar com essas atividades. Mas há certos elementos que são aplicáveis. Há certos elementos que são aplicáveis. Vimos hoje, queridos irmãos,
8 alianças. 8 alianças que Deus fez. E há mais. Mas estas são alianças principais, são relacionadas com a salvação. Nas quais Deus promete que Ele fará a sua promessa. Seja que nós obedeçamos ou não. Deus fará a sua promessa. Mas se nós obedecermos, seremos parte dessa aliança. Se nós não obedecemos, somos tirados para fora. Ele fará com outros. Queridos irmãos, é muito importante. As alianças de Deus, a doutrina das alianças de Deus são muito importantes. Mas ainda é mais importante é que Deus está a fazer uma aliança privadamente com você e comigo. E esse vai ser o assunto da segunda parte deste grupo de 2 sermões acerca da doutrina das alianças, isto é, acerca do ensinamento das alianças de Deus.